O vídeo de hoje será um pouco diferente do habitual, porque eu não vou falar de livros, mas de filmes. Mas como esse é um canal literário, é claro que os livros não ficarão de fora, porque eu quero indicar para vocês alguns filmes baseados na vida de alguns dos mais famosos escritores da história. Então peguem a pipoca e o refri e vamos conhecer um pouco mais sobre as vidas dos grandes escritores. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje eu quero conversar com vocês sobre filmes e literatura, mas não sobre adaptações de obras famosas, e sim sobre seus autores. Mas antes de começar, eu quero mais uma vez pedir a vocês que deixem sua curtida nesse vídeo, se inscrevam no canal se estiverem chegando agora e compartilhem o Livros e E-Books com seus amigos que gostam de ler, porque assim vocês estarão me ajudando imensamente a continuar trazendo conteúdo aqui no canal. Desde o surgimento do cinema, os livros sempre foram uma grande fonte de histórias para os filmes. Praticamente todas as grandes obras literárias já foram adaptadas várias vezes para as telas, algumas originando grandes filmes, outras deixando muito a desejar. Mas além das obras, o cinema também foi várias vezes buscar na vida dos grandes autores episódios que pudessem gerar filmes de interesse geral. Alguns filmes usam os escritores como personagens de obras totalmente ficcionais, mergulhando os personagens, os escritores, dentro de tramas fictícias de fantasia, especialmente quando são autores com poucos dados biográficos disponíveis, que não tem como confrontar. Exemplos dessa categoria são os famosos Shakespeare Apaixonado, os Irmãos Grimm, ou o novo O Pálido Olho Azul, que é uma trama policial, ao que parece, que tem o Edgar Allan Poe como personagem. E até mesmo o famosíssimo Meia-Noite em Paris, que não é sobre a vida de um grande escritor, mas que tem a participação de vários deles, Acho que é o filme que todo mundo assistiu. Esses filmes não podem ser considerados filmes biográficos, por causa da grande dose de fantasia que tem neles. Mas a grande maioria traz retratos mais ou menos fiéis de fatos reais da vida dos biografados. Claro que sempre tem uma dose de ficção, mas esses filmes ajudam a conhecer mais sobre os escritores. Alguns, inclusive, são bem importantes nesse aspecto, porque o enredo do filme foca justamente na criação de alguma obra ou nas circunstâncias que a inspiraram, às vezes até ajudando a compreender melhor a trama do livro. E eu quero indicar alguns desses filmes a vocês. Na caixa de descrição do vídeo eu deixarei os links para os trailers de todos eles, e sempre que possível também a indicação do local em que eles podem ser assistidos. Começando com talvez o mais conhecido deles, o Mary Shelley, de 2017, que conta um pouco da história dessa jovem de 16 anos que se apaixona pelo poeta Percy Shelley e que, diante da oposição do pai ao relacionamento deles, fogem e acabam se tornando hóspedes do também poeta, o famoso Lord Byron, no evento em que a aspirante a escritora criou o clássico Frankenstein. E depois continua, ela se viu em meio a uma batalha para provar ser a autora do romance, numa época em que se já era difícil para uma mulher publicar um livro, ainda mais ter a ousadia de escrever uma história questionando teorias científicas. É um filme muito bom, acho que a maioria já assistiu, mas quem ainda não viu, vale muito a pena, está na Netflix. O segundo filme, que talvez também seja bastante conhecido, é Em Busca da Terra do Nunca, de 2004, que retrata um período na vida do escritor J.M. Barrie, interpretado pelo Johnny Depp, que está buscando inspiração para uma nova peça, até que durante um passeio no parque, ele conhece uma jovem viúva, vivida pela Kate Winslet, e seus 4 filhos. E no convívio com essa família, ele começa a criar histórias para distrair as crianças, e daí nasce o que se tornaria o seu maior sucesso, o Peter Pan.
Um filme também bem recomendado, bem gostoso de assistir. A minha próxima indicação é Wild, o primeiro homem moderno, de 1997, estrelado pelo Stephen Fry e o Jude Law. A história do Oscar Wilde foi bem dramática, né? Ele tinha aquela personalidade expansiva e exuberante que foi considerado uma afronta, né, à tradicionalíssima e preconceituosa sociedade vitoriana. E ele sofreu bastante por conta da sua homossexualidade, tentando aí conciliar a vida de marido e de pai com seu amor pelo jovem Lord Alfred Douglas, né, o Bowser. Foi uma paixão obsessiva que levou o escritor à prisão, à ruína financeira e finalmente à morte em condições miseráveis. Os atores estão perfeitos nos papéis e, exceto pelo final um tanto quanto romantizado, é um filme que retrata bem o quanto o estilo de vida do Oscar Wilde era chocante para a época. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre uma biografia do Wilde e também sobre o seu livro mais famoso, é o Retrato de Dorian Gray. Esse filme é muito fácil de achar, até mesmo no YouTube. A próxima dica é Amor e Inocência, de 2007, que é um filme que mostra a Jane Austen, ainda com 20 anos, interpretada pela Anne Hathaway, que é uma jovem muito curiosa, com pretensões de se tornar escritora, mas que encontra aí a oposição da família, né, que bobagem uma mulher querer escrever, ela tem que se casar. Então ela enfrenta aí a possibilidade de se casar com um homem rico que possa assegurar o seu status na sociedade. E ela acaba conhecendo e se apaixonando por um jovem malandro bastante inteligente e muito arrogante, vivido pelo James McAvoy. E esse romance será o ponto de partida da inspiração dela para a publicação do Orgulho e Preconceito. É um filme despretensioso, até meio bobinho, mas gostoso e divertido de assistir. Eu recomendo. E o James McAvoy também está no elenco da próxima indicação, A Última Estação, de 2009, com um elenco de peso, né? Christopher Plummer, Helen Mirren e Paul Giamatti. E nesse filme, que se passa nos turbulentos últimos anos da vida do Tolstói, nós acompanhamos o escritor dividido entre a sua doutrina de pobreza e castidade e a administração de sua propriedade, da sua riqueza e do seu legado literário, né? Uma verdadeira batalha entre a sua esposa e o seu homem de confiança. E apesar de ser bastante idoso e doente, o Tolstói resolve sair de casa numa tentativa de pacificar o conflito, né? Porque estando longe ali da situação, talvez os ânimos se acalmem, mas a sua saúde está bastante precária e os problemas, né, físicos o impedem de continuar até o seu destino. É um filme um tanto lento, um pouco cansativo, mas tem uma trama bem interessante e atuações soberbas, em especial da Helen Mirren. Recomendo fortemente esse filme. Da Rússia, nós vamos para a França, nos últimos anos do século XIX, para conhecer a história de amizade e rivalidade entre o pintor Paul Cézanne e o Émile Zola, no filme Cézanne e Eu, de 2016. Os dois eram amigos desde a infância, um rico e outro pobre, e eles aprendem desde cedo a compartilhar tudo entre si. Criam aí uma forte amizade, né, que resiste ao tempo, às diferenças sociais, mas à medida que eles crescem e partem em busca da realização dos seus sonhos, o sucesso de um e o fracasso do outro acabarão por entrar aí no meio dessa amizade entre os dois e causará abalos. É um filme com uma fotografia maravilhosa, muito bonito, com atuações excelentes dos dois atores principais, um filme que vale muito a pena assistir. Esse está disponível no Prime Video. Ainda na França, nós damos um salto temporal para 1959 com Albert Camus, um filme francês de 2010, em que o escritor do Estrangeiro, A Peste e tantos outros sucessos relembra os episódios da sua infância e, mais particularmente, os últimos 10 anos de sua vida. Então a gente conhece aí seus relacionamentos amorosos, sua indicação ao Nobel,
seus questionamentos pessoais e os eventos que causaram o seu distanciamento com o Jean-Paul Sartre, né? Eles eram muito amigos, mas houve aí um entrevero que afastou os dois. É um filme mais sério, lento, também com excelentes atuações e que dá um panorama bem interessante da vida desse escritor. Também é um filme bem fácil de assistir, está no Prime, mas tem no YouTube também. E voltando à Inglaterra, pós Primeira Guerra, com Adeus Christopher Robin, de 2017. E o traumatizado escritor A.A. Milne, que participou da guerra, está voltando a Londres para retomar a vida familiar com a esposa e o filho Christopher Robin. E ele tem um relacionamento bem distante com essa criança. Ele ficou tão horrorizado com a guerra que ele está disposto a escrever um livro que irá ajudar o mundo a evitar uma nova guerra. E para isso, ele leva a família para morar no campo, só que lá, vendo as brincadeiras do filho com seus bichinhos de pelúcia, ele acaba tendo a inspiração para escrever um livro totalmente diferente do que ele imaginou. E escreve o clássico Ursinho Pooh, que é uma obra que, ao mesmo tempo que o aproxima do filho, causará na criança um trauma terrível que durará por toda a vida, ao colocá-lo, né, ali no seu livro como personagem e transformá-lo em uma celebridade. Um filme do qual eu pouco ouvi falar, mas eu gostei imensamente e deixo aqui a recomendação para vocês. Por fim, 2 filmes que têm como personagem principal o Charles Dickens. O primeiro é O Homem que Inventou o Natal, de 2017, em que o jovem Dickens, vivido pelo Dan Stevens, que é mais conhecido pela série Downton Abbey, vive uma fase complicada de sua vida, porque seus 2 últimos livros não venderam muito bem, então ele está com dívidas, está sendo pressionado pelos editores para lançar uma nova obra de sucesso até o Natal. Só que ele está atravessando justamente um bloqueio criativo. E é no meio dessa corrida contra o tempo que ele encontra inspiração em um de seus credores, que é um banqueiro já idoso, bastante ranzinza, e cria um de seus personagens mais famosos, o Sr. Scrooge, que também é vivido pelo Christopher Plummer, que faz o Tolstói na indicação anterior. E daí sai um dos livros mais conhecidos de todos os tempos, né? A leitura quase obrigatória em todo Natal, Um Conto de Natal. É um filme leve, bem gostoso de assistir, adequado até para a ocasião, né? Já que está se aproximando aí as festas. Já o outro filme mostra um ângulo não tão simpático aí do Dickens. É O Nosso Segredo, de 2013, que conta a história do envolvimento amoroso do Dickens, que aqui é vivido pelo Ralph Fiennes, com a Nellie, uma atriz muito mais jovem que ele, que é incentivada pela mãe a ter um caso com o escritor para ter segurança financeira, já que elas são bastante pobres e a Nellie não tem talento para seguir a carreira de atriz. Ela reluta em assumir esse papel, mas a insistência do escritor e a pressão da mãe acabam por romper a sua resistência e eles se tornam amantes para o resto da vida. Aqui nesse filme, o Dickens é mostrado como um sedutor bastante inescrupuloso, sempre acompanhado e acobertado nas suas aventuras pelo grande amigo Wilkie Collins, que também vive uma vida dupla, e chega a ser bem revoltante as situações humilhantes a que ele expõe à esposa, que, aliás, a atriz que a interpreta tem uma atuação magnífica. É um filme muito bom, que para mim só teve um porém. Ele tem um spoiler do final de Grandes Esperanças, que é um livro que eu ainda não li. Mas, como eu sei que os livros do Dickens têm muito mais do que apenas o final, então não vou deixar de ler por conta disso. Essas foram algumas das minhas dicas de filmes sobre escritores. Eu sei que existem muitos outros, mas eu não trouxe porque eu ainda não assisti e também porque o vídeo ficaria muito longo. Por isso, agora eu quero a participação de vocês. Comentem aí embaixo se gostaram do vídeo, me deixem dicas de outros filmes sobre escritores famosos que vocês assistiram e gostaram, para que eu também possa conhecer e, quem sabe, trazer no futuro um próximo vídeo com mais indicações.
Meu muito obrigado a todos por assistirem esse vídeo, por acompanhar o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.